O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que em 8 de março, a data que é celebrado o Dia da Mulher, o governo vai apresentar uma lei que garante salários iguais a homens e mulheres que ocuparem a mesma função em seus respectivos empregos. Sobre essa equiparação salarial entre gêneros e seus desafios, vamos conversar agora ao vivo com César Augusto Bergo, que é economista, sociólogo e teólogo. Ele é professor também de mercado financeiro da Universidade de Brasília e conselheiro do Conselho de Economia do Distrito Federal. Professor César, boa noite ao senhor. Boa noite, Jodevar. É um prazer estar com vocês aí na Pai Eterno. Prazer é nosso em receber o senhor. Como é que o senhor avalia essa proposta do presidente Lula? O que isso significa para... Vamos falar da economia primeiro. Do ponto de vista prático, já existe na CLT, no artigo 461, uma exigência de que homens e mulheres que desempenham a mesma função recebam a mesma remuneração. Mas isso, na prática, não é observado em função exatamente por outras nuances relacionadas a plano de cargos e salários, que as empresas acabam, de alguma forma, desenvolvendo e permite, então, que ela não observe esse fator. Então, na prática, o que a gente vê é uma disparidade muito grande entre os salários de homens e de mulheres. Então, pretende-se aí encurtar um pouco essas normas que dificultam o acompanhamento, a fiscalização de tão importante situação, porque não é justo, do ponto de vista prático e também de remuneração, que uma mulher, por ser mulher, receba menos que um homem fazendo a mesma atividade, a mesma função. Obviamente, ocorre isso com outros fatores relacionados à questão da etnia, com relação também à nacionalidade, à idade, mas esse caso entre homens e mulheres é cultural e a gente pode ver na prática que é importante, sim, se olhar por isso. Lembrando que é um aspecto cultural também. Então, tem que se trabalhar não só através das leis, mas da conscientização. Talvez uma lei que traga algo positivo para que as pessoas possam aderir a essa boa prática seria interessante, Jordevar. Professor, se a gente for analisar em números percentuais, qual é a diferença básica, por exemplo, entre a média salarial do homem e da mulher na mesma função? Foi feito um trabalho estatístico que se coloca o seguinte: em torno de 20% a 30% o salário da mulher em relação ao homem numa mesma atividade. O curioso aí é que se equivale ao homem negro também. Existe uma diferenciação também da mulher negra, que recebe um pouco menos que a mulher branca também. Então, esses fatores culturais devem ser de forma... a sociedade deveria, de alguma forma, olhar com isso, para que isso é uma tremenda injustiça, Então, uma mulher que faça a mesma atividade, a mesma função, ela vai receber 30% a menos. Lembrando que a mulher tem aqueles encargos familiares também que não são dispensados a ela. Ela tem que cuidar da família, geralmente ela que tem responsável pelo filho, Então, todos esses aspectos acabam, de alguma forma, fortalecendo a sociedade, uma vez combatido, Julião? Professor, o senhor disse, na verdade, é uma questão cultural e econômica, E agora, só que agora passa a ser também legal. De que forma a gente pode vencer isso com mais rapidez? Olha, a discriminação ela é decorrente exatamente de alguns fatores. Por exemplo, a licença maternidade da mulher, Então, os empresários, às vezes, não querem contratar uma mulher por conta disso. E quando contratam exatamente por um valor bem abaixo que está pagando para um homem. Então, culturalmente, é necessário trabalhar a mente, a capacidade, a governança dessas empresas para que elas possam olhar de maneira diferente. E, obviamente, oferecer um apoio a essas empresas, e acho que é isso que o governo também pretende, para que elas possam fazer a contratação de uma maneira natural e que não também incorram em outros tipos de problema. Agora, não tenha dúvida que para solucionar esse aspecto importante da nossa sociedade, o governo vai ter que fazer algum tipo de concessão a essas empresas para que elas possam, de alguma forma, trabalharem e valorizarem o valor da mulher. Professor, muito obrigado pela participação do senhor com a gente aqui no Jornal Brasil Hoje. Uma boa semana para o senhor. Eu que agradeço e desejo um grande sucesso para todos vocês. Um abraço e fique com Deus. Fique com Deus também.